Deus perguntou para mim: o que você tem para me apresentar? Exatamente essa pergunta. O que você faria se Deus te fizesse também esta pergunta? O que você tem para me apresentar? Eu tinha meus 24 anos quando passei por essa experiência maravilhosa. Eu estava na minha casa, já havia deitado para dormir. E de repente, a minha alma saiu do meu corpo e ficou entre o chão e o teto. E imediatamente eu sabia o que estava acontecendo e sabia, tinha certeza que havia morrido. Tanto é que na mesma hora eu disse assim para Deus: meu Deus, eu morri. Meu esposo vai ficar desesperado quando chegasse em casa. Quando eu terminei de pensar, eu fui sugada com uma velocidade muito grande, muito extensa mesmo. Não dá nem para explicar tamanha velocidade. Velocidade da luz, né? Como dizem. Então eu me encontrava lá no espaço. Eu estava lá, tranquilamente. Já não me lembrava mais da terra, não me lembrava mais da minha filha, do meu esposo, não me lembrava mais da minha família. Eu apenas estava ali, como um corpo celeste, e poderia ficar ali na mesma posição para sempre. Era uma sensação muito de satisfação, uma sensação de paz, de tranquilidade. Eu não precisava de me preocupar com nada. Era um silêncio, como que dizendo assim: silêncio, alguém vai falar. E nesta hora, eu escutei a voz de Deus, uma voz forte, muito firme, e me fazia esta exata pergunta: o que você tem para me apresentar? Silêncio total. Nesta hora, percebi que não se passava nada na minha mente, estava totalmente vazia. Assim, não havia nem resposta para dar a esta pergunta. Eu voltei na mesma velocidade e entrei no meu corpo. Nisso que eu entrei no meu corpo, eu abri os olhos e pulsei para frente. E eu caí de joelhos perto da minha cama e eu chorava muito, porque eu tinha a certeza que eu havia morrido, eu tinha a certeza que eu estava no espaço, eu tinha a certeza que quem estava falando comigo, quem me fez a pergunta, foi Deus. Eu chorava muito e começou a entrar uma grande preocupação em mim. Deus quer que eu apresente alguma coisa para Ele. O que eu posso apresentar para Deus? Eu comecei a ver a responsabilidade de poder fazer a obra de Deus, de falar a palavra de Deus. Senti vontade de chamar crianças e adolescentes para minha casa para poder estar falando da palavra. E assim eu fiz. E então, uma vez, nesse mesmo propósito, veio a mim a palavra do Senhor em Salmo 116, Salmo de Davi, no versículo 12 e 13, em que Davi, ele se faz uma pergunta: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? E ele responde: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. É o que todos nós devemos fazer. Tomar o cálice da salvação e invocar o nome do Senhor todos os dias da nossa vida. Tudo que o Senhor nos passar, tudo que Ele nos ensinar, toda a sabedoria e entendimento que Ele nos dá, todo o discernimento que Ele nos dá, visão espiritual, visão profética, mensagem espiritual, nós devemos passá-la. Porque a palavra do Senhor nos ensina que a palavra é a semente que deve ser distribuída para toda a terra, para todo o planeta Terra, para todas as pessoas. Por quê? Porque a vontade de Deus é que todos se arrependam, que todos cheguem ao conhecimento da verdade. E então, eu fiquei pensando, quando Deus me fez essa pergunta, eu poderia abrir minha boca e falar várias coisas para Deus. Eu poderia dizer: Deus,
Eu sou da igreja há anos, desde o grupo infantil, juniores, mocidade, jovens casados. Fui segunda tesoureira da igreja, secretária, tinha um grupo de evangelismo, fazia parte de grupos, chegava na igreja bem cedo, abria a igreja, fazia corrente de oração, participava de vigílias, nunca faltava escola dominical. Enfim, eu poderia falar com Deus, dizer a Deus. E eu poderia falar, Senhor, eu tenho isso para oferecer. Só que eu entendi que era muito mais profundo o que Deus queria comigo. Era muito mais profundo. E eu passei meses, anos da minha vida sem entender muito bem. Até que comecei a me aprofundar na palavra. Eu comecei a ler a palavra todos os dias. Eu comecei a escolher um livro e me dedicar àquele livro ali durante dias, durante meses. E fui para outros livros, comecei a estudar profundamente, a me dedicar profundamente, a perceber que eu tinha nas mãos algo muito, mas muito precioso, algo que me aproximava de Deus, porque todas as vezes em que você se prostra diante de Deus, todas as vezes que você está debaixo das potentes mãos de Deus, que você começa a meditar a palavra de Deus, a examinar a palavra de Deus, todas as vezes que você começa a orar, você começa a se inundar. O Espírito Santo de Deus, ele vai entrando em você e vai te enchendo cada vez mais. Você vai sentindo cada vez mais a presença de Deus. Você vai sentindo Deus atuante na sua vida. E Deus, ele quer exatamente isso de cada um de nós. Deus não quer que nós molhemos só os nossos pés, não. Ele quer que a água vai subindo, vai subindo, vai subindo até transbordar, a ponto de você ter que nadar, a ponto de você ter que se aprofundar nas profundezas, porque Jesus, ele ensinou para os seus discípulos sobre a parábola do semeador, que o semeador saiu a semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho, à beira do caminho tinha terreno rígido, pedregoso, espinhoso e também a boa terra. Ali, Jesus ensinava para os discípulos que existem vários tipos de terreno, vários tipos de corações nesse planeta Terra, o rígido, o pedregoso, o espinhoso e a boa terra. A boa terra é aquele coração, aquela pessoa que deixa a semente entrar e ali fica com aquela semente, ela guarda aquela semente ali e aquela semente germina. Então, quando você tem a palavra de Deus, você ouve, você guarda e você pratica a palavra de Deus. É isso que é importante. E Jesus ensinou nesta parábola do semeador, capítulo 8 de Lucas, versículo 4 em diante. Jesus disse que esta parábola representava os tipos de terreno, de coração que existe no mundo. E Jesus deixou claro que muitas pessoas seguiam a ele. Muitas pessoas, aparentemente, queriam ter um compromisso com Deus, mas não. Essas pessoas ouviam Jesus. Ouviam, mas não entendiam. Viam Jesus, mas não enxergavam. Eles não entendiam o que Jesus estava querendo dizer, porque eles tinham um coração rígido, pedregoso e espinhoso. Eles estavam seguindo Jesus por puro interesses pessoais, familiares, financeiros, enfim. Então Jesus deixou claro para os discípulos que a eles era dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas para aqueles que seguiam Jesus sem amor, que seguia Jesus só por interesse, a eles não era dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Por que eu estou falando isso tudo? Porque é a minha experiência própria. Enquanto eu não busquei a Deus sozinha, no secreto, enquanto eu
Não entrei no meu quarto em secreto, eu orei ao meu Pai em secreto, e o meu Pai em secreto, que me vê, me recompensou com sabedoria, com entendimento, com auxílio divino, com discernimento de espírito, com visão espiritual, com mensagens espirituais. Então Deus, Ele prepara você para ser luz nas trevas. E as trevas não te pegam de surpresa. As astutas ciladas do inimigo não te pegam de surpresa. Sabe por quê? Porque Deus, o Espírito Santo, se revela a você e diz a você o que está por trás, o que Satanás está planejando por trás de você. Satanás, ele arma o laço do passarinheiro, ele envia peste perniciosa, mortandade que assola o meio-dia. E ele peleja, ele tenta contra os escolhidos de Deus, mas os escolhidos de Deus não são enganados. Os escolhidos de Deus podem sofrer o que for, a perseguição que for. Eles podem passar pela provação que for, mas eles sabem que eles têm confiado. Eles sabem que Deus, Pai, Filho, Espírito Santo está com eles. Eles sabem, eu sei, que Deus envia um anjo para acampar ao redor daqueles que o temem. Deus, ele vigia os escolhidos dele dia e noite, porque os escolhidos dele estão a serviço dele, estão praticando a missão que muitos não querem, porque a palavra do Senhor, Jesus ensinou que muitos são chamados por Deus, muitos são chamados por Deus, mas poucos são os escolhidos. Porque os poucos são os escolhidos? Porque os escolhidos, esses poucos escolhidos, aceitaram a missão. E esses escolhidos sabem que a missão é árdua, a missão é perigosa. Mas Jesus deixou bem claro: pisarás serpente e escorpião, e nada, absolutamente nada, vos fará dano algum. Então muitos negligenciam o chamado de Deus, desprezam ao chamado de Deus, preferem viver o aqui e agora, preferem viver as coisas superficiais, preferem viver uma vida de uma fé desnutrida, desidratada, do que viver uma fé consistente, uma fé inabalável. É prazeroso estar com Deus. E quando você tem essa certeza, tudo neste mundo não faz sentido, não tem importância. Porque a única coisa preciosa que você tem dentro de você, a única certeza que você tem, é da presença de Deus, que é mais gloriosa de tudo. A palavra de Deus em Isaías nos diz assim, que se me ouvirdes, se quiserdes, Deus fala, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. E o que é o melhor desta terra? É a palavra de Deus. A palavra de Deus é verdadeiramente comida, verdadeiramente bebida. A palavra de Deus é o sangue, o corpo de Cristo. É a verdadeira ceia, porque Jesus falou: se vocês me ouvirem, eu entrarei em sua casa, ceiarei com você e você comigo. Ou seja, Deus, ele quer compartilhar com você os mistérios do reino. Ele quer que você fale sobre você, sobre as suas coisas, sobre o que te preocupa, sobre as coisas que você está preocupada, ansiosa, preocupada, sobre o que está te conturbando, te atormentando, e ele vai te dar as diretrizes, ele vai te dar a direção certa, porque Jesus é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. O que falta é interesse pessoal. E você pode ter isso, e você pode começar secretamente com Deus na sua casa. É o melhor lugar, o melhor ambiente para você ter uma intimidade com Deus, uma profundidade com Deus, é na sua casa. Você passa maior tempo na sua casa, vendo televisão, fica na internet, conversa com um, conversa com o outro. Por que não dedica-se a Deus? Por que não dedica o seu tempo a Deus? Entra no teu quarto, fecha a porta, fala com o teu pai secreto. E o pai que vem em secreto te recompensará. Como? Ele te recompensará. Você terá uma certeza tão grande da presença de Deus, que você
desejará constantemente a presença de Deus. Você vai se inundar, transbordar da presença de Deus. Todos os dias eu peço, Senhor, o que eu te peço nesse dia, que não me falte esse dia, é a tua presença. Eu quero a tua presença. Eu quero a tua presença na vida dos meus filhos. Eu quero a tua presença na vida do meu esposo. Eu quero a tua presença na vida da minha esposa, dos meus netos. Eu quero a tua presença na vida desta nação brasileira. Senhor, eu quero que todos sintam a tua presença nos 4 cantos do Brasil e do mundo, norte, sul, leste, oeste, os 6 continentes do mundo. Senhor, eu quero que toda a humanidade faça como na época de Nínive, né? Quando Jonas foi lá pregar para aquele povo e todo aquele povo se rendeu a orar, a jejuar, até mesmo os animais. O presidente daquela época, hoje se chama presidente, mas naquela época se chamava rei, né? Tinha os governantes daquela época, né? Era chamado rei. Todo presidente é rei. Imagine se o presidente desse uma ordem que toda a população mundial, um dia de feriado, todos os comércios têm que fechar, todas as pessoas têm que estar em jejum, em oração, clamando ao Senhor, suplicando ao Senhor por misericórdia, por perdão. E aí Deus que vê o coração, conhece, som dos corações, esquadrinha, aplana os caminhos, ele saberá que você se arrependeu de todo o coração, que você quer converter-se do seu mau caminho e voltar para o caminho verdadeiro, o caminho que é plano diante do Senhor. Estar com o Senhor é muito difícil, é uma porta muito estreita, exige muita renúncia, mas é bom, porque você não vai renunciar ao que fazia bem para você, você vai renunciar ao que fazia mal a você. E Deus vai te inundar de uma paz interior tão profunda. Deus vai te inundar de uma alegria interior tão profunda que você vai estar sozinho aqui como eu vou estar rindo. Você vai estar sozinho, você vai sentir uma paz transbordante, a qual você e eu sabemos que o mundo, nada, nenhuma riqueza poderia te proporcionar. Porque Jesus é a paz. A verdadeira paz. Jesus disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, crede em mim. Porque na casa de meu pai há muitas moradas. Deus está preparando moradas para aqueles que acreditam nele, para aqueles que vivem por ele. Eu digo, todos os dias da minha vida eu vou dizer, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Por que já não sou eu quem vive? Porque eu estou aqui neste mundo, mas para ser uma filha de Deus neste mundo, para ser luz, para ser sal desta terra. Eu estou aqui nesse mundo passageira, para distribuir a semente que Deus me proporcionou. Ele me deu muitas sementes. Essa aqui é mais uma semente que eu estou distribuindo a você. Você também seja uma missionária, um missionário, um discípulo verdadeiro. Passe esse vídeo para outras pessoas, para que todos nós possamos ser uma só família, unidos e reunidos. Porque Jesus disse assim, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu me farei presente. Ali eu estou presente. Onde? Ele não especificou. Ele não disse, se você estiver numa congregação, uma denominação, se você obedecer regras e doutrinas de homem, se você seguir as diretrizes do culto litúrgico, ali eu estarei presente. Não! Não! Ele se faz presente dentro de você. Você tem que acessar ele. Você tem que acessar ele. Ele disse assim, você tem que escolher a vida ou a morte, o bem ou o mal, a benevolência ou a maldição. Você deve escolher a vida é Jesus. Escolha a vida para que você viva. E esta é a mensagem que você deve guardar no seu coração.
Distribua essa semente também para outras pessoas. Vou pedir que você também, curte aí, comente, fale, se expresse o que você achou, o que aconteceu com você, se você teve uma experiência com Deus. Compartilha. Não deixe de compartilhar, não deixe de curtir, não deixe de comentar. Vamos atuar junto na obra de Deus. Porque devemos ter o mesmo pensamento, o mesmo sentimento. De distribuir o que é mais de precioso neste mundo. A semente, que é a palavra de Deus. Amém. Fique na paz do Senhor. Que Deus abençoe a todos com a presença dEle. Todos vocês que receberam essa semente. Que você sinta, que você seja abençoado com a presença de Deus na sua vida hoje. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus.